Olá, família, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo este vídeo. Eu sou Cruz. Eu sou Lombardi. E sejam muito bem-vindos à Casa 1327. Hoje nós vamos falar do glorioso retorno, né, do nosso Deus Atrapaça. Vamos falar aí do primeiro episódio da segunda temporada de Loki. Cara, a gente tava aí um bom tempo sem conteúdo da Marvel, né? A gente tava precisando mesmo de um tempinho, porque aí quando tem alguma coisa da Marvel, a gente fica um pouco mais extasiado, fica um pouco mais ansioso, esperando um pouco mais. Cara, Loki foi a primeira série depois desse jejum da Marvel. Começou o primeiro muito bem. episódio de Loki começou super bem. Cara, gostei demais do episódio, viu? Já adianto aqui que o episódio tá muito bom. Exato, maravilha. Então, sem mais delongas, vem com a gente nessa. Bom, então pra gente começar, na verdade o episódio começa da onde terminou, do Loki sendo chutado literalmente, né, de volta aí pra AVT, e ele de frente com o Mobius e a B15 perguntando de que divisão ele era, e ele sem entender, um pouco incrédulo, quando ele se depara com a figura daquele que permanece. Diante disso, começa uma perseguição atrás do Loki, porque aquele Mobius e aquela B15 entendem que ele é um intruso, né? Eles não entendem o que está acontecendo e eles não conhecem o Loki, né? Porque naquele momento está se passando no passado da AVT e não no presente, por isso que tem aquele momento de confusão. Aqui é um ponto importante de ressaltar, porque acho que muita gente, muito por conta do Doutor Estranho, que foi apresentado outros universos, né, deu-se a entender que ele foi para um outro universo, uma outra AVT, mas não foi necessariamente isso. A série dá a entender que ele foi para o passado da série e não para algum outro universo, tá? Durante a fuga de Loki, ele se depara com um personagem já conhecido da primeira temporada, que é o Casey. Loki pergunta se o Casey o conhece. Só que, assustado, ele aciona a segurança, falando que Loki está ali. E, de repente, Loki sofre algum tipo de distorção temporal. A gente vai chamar assim por enquanto até o momento que é falado, de fato, o nome do que está acontecendo com o Loki no presente momento, tá? Loki aparece em uma outra VT, que na verdade é a mesma VT, porém no presente. Tá? E aqui entendemos que Loki não está viajando entre universos, mas sim em épocas diferentes da mesma linha temporal. Então dá a entender que ele está ainda na linha do tempo sagrada e está viajando entre apenas passado, presente e futuro, e não necessariamente entre algum outro universo. Bom, Loki basicamente está indo, tentando reencontrar com Mobius, porém ele é impedido algumas vezes por conta dessa distorção temporal, tanto que ele está indo pro passado, presente e futuro. Enquanto isso, na AVT do presente, que é a AVT que a gente conhece, Mobius e a B15 são chamados para uma sala chamada Sala de Guerra, que é uma sala de reunião, basicamente, do Conselho da AVT. Tá? Neste momento, Loki está nessa mesma sala, porém no passado. Ele se depara nesta sala com uma imagem, né, como se fosse um quadro de várias faces, que são as faces daquele que permanece. Apenas uma curiosidade, a primeira face que aparece é justamente uma referência ao Kang, o Conquistador. Cara, uma coisa legal também nessa parte, cara, porque não aparece só um Kang, aparecem vários Kangs, né? Acho que são 3, 4 Kangs que aparecem aí nessa imagem. Então a gente pode até já começar a teorizar que na verdade não é um Kang, mas em sim o Conselho dos Kangs, aquele que aparece na cena pós-créditos do Homem-Formiga, né? Então a gente pode começar a criar teorias a partir daí, né, Cruz? Exatamente, né? Então ali entendemos que o Loki até fala, né, que eles estão vindo, né? E eles estão vindo para causar a guerra, né? Que é basicamente aí o título do próximo Vingadores, né? Que é a dinastia, né? Então eles estão vindo para fazer a dinastia dos Kang, né? Então isso é um ponto muito importante aí também para esse ponto da história, né? Dito isso, indo novamente para o passado, Loki, naquela mesma sala, ele se depara com um gravador. Ele escuta a voz daquele que permanece falando com a Ravonna Renslayer, né? Então ali a gente vê
que aquele que permanece ele o transforma na líder, né? Basicamente aí a frente da AVT, basicamente. E basicamente nesse tempo, o Loki sofre novamente uma distorção temporal e volta para o presente, na sala de guerra. E é aí que o Loki revela para eles que todo aquele quadro bonito que a gente vê dos Guardiões do Tempo na verdade, é falso, né? E aí mostrando todas as faces dos Kang, né? Que a gente vê quando ele tava no passado. Depois disso, pessoal, basicamente existe um diálogo do Loki com o Mobius fora da sala, e o Loki tentando explicar o que aconteceu lá no fim do tempo, né? Lá no castelo, basicamente. Falando que tem uma guerra por vir, que ele tava tentando deter a Sylvie, né? E não conseguiu. Durante esse tempo, o Loki ainda continua sofrendo a tal distorção temporal. E então o Mobius leva o Loki até um lugar, falando que ele conhecia uma pessoa que talvez pudesse o ajudá-lo. Então, a partir daí, Loki e Mobius, eles vão até a parte de baixo da AVT e eles encontram lá Ouroboros, que é interpretado pelo Ke Huy Quan. Cara, a partir daí tem a minha parte favorita do episódio, cara, que eles começam a brincar com o paradoxo de Bootstrap, né? Exatamente. Porque eles vão atrás do Ouroboros pra tentar achar alguma solução pra esse desvio temporal, esse bug do milênio que tá acontecendo com o Loki aí. Na verdade, quem trouxe a solução pra ele é o Loki. E o Loki do presente levou pro passado, o Ouroboros do passado, e o Ouroboros do presente entregou pro Loki do presente pra entregar pro Ouroboros do passado, cara. Paradoxo de Bootstrap, a melhor parte aí da série pra mim. E, cara, ele até acha a solução a partir daí, só que ele tem que fazer uma espécie de sacrifício, né? E é importante a gente se atentar. É um pouco até complicado até para explicar o que aconteceu, mas basicamente, para que o Ouroboros conseguisse parar esse deslize, essa derrapagem no tempo que o Loki tá sofrendo, na verdade ele precisaria de um extrator de aura temporal. E cara, ele não tinha um extrator de aura temporal no presente. O extrator de aura temporal, quem levou pra ele foi o Loki do passado. Entregou pra ele no passado, pra que o Ouroboros do presente entregasse pro Loki novamente. Cara, isso aí é uma coisa bizarra, cara. É uma coisa bizarra. Eu adoro essa parte da série. Porque não tem uma explicação. Ela só acontece, só funciona. E você aceita, porque você fica tão bugado na sua cabeça da forma que eles acham a solução pra conseguir fazer a derrapagem de tempo do Loki parar, que você nem se atenta se aquilo faz sentido ou não, sabe? E é o ponto alto pra mim, essa parte. Agora eles precisam fazer o quê? Basicamente eles precisam ir até o tear temporal. O que é esse tear temporal? É aquele mecanismo, aquele tubo gigantesco, né? O tubo. Me dá o tubo! Eu me lembrei disso. Isso pode colocar na edição, tá? Cara, na edição é isso aí. Pode colocar. Pode colocar. Uma tela preta e branca. Continuando. Eles têm que ir até o tear temporal, que é aquele mecanismo que a gente vê um pouco mais à frente ao episódio. Basicamente, eles têm que levar o extrator para o tear temporal. O que é o tear temporal? Aquele mecanismo gigantesco que a gente vê um pouco mais à frente do episódio. Quando eles chegarem nesse tear, eles têm que colocar o extrator na central. E aí, ativando o mecanismo, vai puxar a aura do Loki. Porém, ao meio da discussão sobre o plano, basicamente ali, a luminária, né, do Ouroboros começa a dar defeito, começa a piscar e tudo mais. E aí ele reclama que tá com defeito e tudo mais, só que aí o Mobius fala que na verdade é um pico de energia por conta das ramificações que está acontecendo. E a gente vê a feição do Ouroboros mudar e ele fica com um olhar muito preocupado. E é nesse momento que eles vão, de fato, até o tear temporal. Chegando lá, o plano é o seguinte. Mobius, naquele traje de astronauta, basicamente, parece muito um traje de astronauta que ele tá usando, né? Tem que caminhar até a base do tear temporal com o extrator, colocar o extrator, acionar ele. Enquanto isso, o Loki tem que ficar segurando um timer
E quando ele ficar verde, Loki tem que se podar. Ah, Cruz, mas e se der errado? O que acontece? O Mobius tem a sua pele derretida e ele morre de velhice. E o Loki fica preso para todo ou sempre na linha temporal. Tranquilo, pô. Ou dá tudo certo ou dá tudo errado, cara. Exatamente. Não tem meio termo. Dada essa explicação e o plano tão simples, Loki sofre uma outra derrapagem no tempo, só que dessa vez acontece uma coisa que não tinha acontecido antes. Ele vai pro futuro. E, cara, ele foi sem o bastão pra se podar. Ele só foi com um timer lá. Então, ele sabia a hora que ele tinha que fazer, mas ele não ia conseguir. E, cara, era agora ou nunca. Era agora ou nunca. Mobius, então, no presente, coloca aquela roupa espacial, vai até lá pra colocar o extrator pra conseguir puxar o Loki de volta assim que ele se podasse. E o mais interessante é que aquela AVT do futuro, ela parecia evacuada, vazia. Então a gente chega no ápice do episódio, que é onde o Mobius ele ativa então o extrator, esperando que o Loki se podasse. Cara, nesse momento o Loki tá desesperado no futuro atrás de um bastão porque ele vê o timer dele no verde, ou seja, ele teria que ter se podado naquele momento. Ele acaba vendo a Sylvie saindo de uma espécie de elevador, não é, Cruz? E complementando também, pessoal, o que o Bode falou, durante todo esse caos que está acontecendo, no presente, o Ouroboros fala pro Mobius que ele tem apenas 30 segundos, então ele só tem 5 para esperar o Loki realmente voltar. E a gente vê tudo isso acontecendo e o Ouroboros aperta o botão para começar a fechar as portas da AVT. E aí, nesse momento, o Mobius começa a tentar voltar. Então, tudo tá um caos. A gente vê que parece que tudo vai dar errado, né, Lombardi? Mas a gente tem uma reviravolta interessante. É isso mesmo, Cruz. Bem na hora, Loki tá desesperado atrás do bastão e ele acaba vendo a Sylvie. Bem na hora, ele é podado por alguém por trás. Lá ele, 1000 vezes, pô. Ele gosta de um baseball bat por trás, então? É isso que você tá querendo dizer? Deus me perdoe. Sendo assim, o Loki consegue ser podado a tempo e consegue ir voltar pro presente sem aquele desvio, aquela derrapagem temporal. Ele acaba sendo vomitado pelo extrator no Teara e consegue empurrar o Mobius de volta pra sala que eles estavam antes. Então daí é salvo o Mobius, é salvo o Loki. E a gente tá no presente com o Loki sem a derrapagem no tempo. E aqui também, um último adeno, basicamente estamos no fim do episódio, a gente corta pra B15 vendo vários agentes entrando num portal e ela se perguntando, tudo isso é para a Sylvie? Enquanto isso, há uma troca de olhares entre a diretora da AVT e o agente T5 e a própria B15 se pergunta, eu acho que não. E o episódio acaba. Porém, Lombardi, temos uma cena pós-crédito, não é mesmo? Exatamente, a gente tem uma cena pós-créditos, cara. Fazia tempo que a gente não via uma cena pós-créditos assim logo no primeiro episódio de uma série, né? Exatamente. Na verdade, eu nem sei se teve. Acho que no começo, acho que WandaVision, se eu não me engano. WandaVision teve alguma coisa, né? Não tenho certeza. Cara, então na cena pós-créditos a gente depara com a Sylvie e ela volta pro passado em 1982, mais especificamente. Exatamente. Apenas um detalhe, a gente vê também no próprio lettering, quando sobe onde ele tá, onde ela está, né? E aqui um adendo, pessoal, a gente vê também que realmente, né, ela foi pra 1982 em Broxton, em Oklahoma, né? Porém, tem uma coisa muito importante naquele lettering, que aparece ramificação. Então, ela pode estar em outra linha do tempo, em outro universo. Então, ela não tá no mesmo local, ou no mesmo linha do tempo, ou no mesmo universo que Loki está. E aí, pessoal, basicamente o episódio acaba com a Sylvie numa franquia do McDonald's e ela percebendo que finalmente, para ela está livre. Ou será que não? Cara, nesse final do episódio aí abre um leque bem bacana para várias teorias, né? Primeira confirmação de algumas, né? Durante a campanha de marketing da segunda temporada de Loki, a gente se deparou com alguns cartazes, algumas artes aí promocionais. A gente viu imagens vazadas aí da Sylvie com
uma roupa de funcionário do McDonald's, né? Então a gente já sabe como ela chegou lá. E é bem bacana também porque ela abre um leque gigantesco pra suspense. Então acontece várias coisas que não é explicado, exatamente pra gente teorizar. Que é uma das melhores coisas até da primeira temporada de Loki, que a gente não entendia muito bem. E é uma coisa que a série ela faz muito bem. Ela deixa a gente com a atenção na medida certa, sabe? Exato, e obviamente esperamos que a série se mantenha neste nível, né? Já que temos experiências traumatizantes das séries no episódio 4 pra frente, né? Uma coisa que agora eu sempre vou ter pé atrás com qualquer série da Marvel é... Cara, o primeiro e segundo episódio normalmente são episódios muito bons, mas aí a partir do terceiro, quarto, por aí, a série acaba decaindo, assim como o She-Hulk, a Invasão Secreta. Eu tô ainda calejado, sabe? Eu ainda tô um pouquinho de receio. Foi um episódio bom, mas eu ainda tô com... Não vou dizer que tô com expectativa baixa, porque ela tá alta, porque é Loki, né? Mas eu ainda tô com medinho deles estragarem, sabe? Mas eu acho que, pelo menos com essa fórmula do que foi apresentado nesse primeiro episódio, eu acho que se eles seguirem nessa mesma linha, eles conseguem um resultado muito bom, sabe? É a Fórmula Marvel voltando. É basicamente isso. Bom, é isso, família. Obviamente vai continuar acompanhando aí a série do Loki. Obviamente não vamos falar só sobre Loki, vamos falar sobre muitas outras coisas. Mas fiquem tranquilos, novidades estão por vir. Mas é isso, não se esqueça de fazer parte da nossa família, não se esqueça de se inscrever, de deixar o family like para nós, para que você possa almoçar com a gente no churrascão de domingo com a família do Toretto, beleza? É isso. Então a gente fica por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Até lá. Até.